Olá, meu nome é Antônio Carlos Bento. Para esta ocasião, vou apresentar algumas propostas de como ler artigos de tipo IEEE. Ah, para essa situação, problema, estamos trabalhando sobre a necessidade de generar aí materiais científicos para publicações em congressos, em workshops, em eventos internacionais ou também para qualquer outra feira ou qualquer tipo de apresentação que é necessário fazer para documentos de caráter científico, não? Eu vou apresentar algumas sugerências aí de como ler o documento de IEEE. Bueno, alguns tipos muito importantes, não? Primeiro, não se vai cambiar o tipo de letra que tienes no documento. É muito importante ter aí o mesmo tipo, porque senão pode ser rechazado se você vai enviar esse documento para qualquer outro tipo de evento, não? Não cambiar o formato de los párrafos. Os párrafos têm que ter aí a mesma posição, tienes a medida correta, não se pode cambiar las configuraciones, la estructura de los párrafos. Y también la parte de los títulos, ¿no? No cambiar el tipo de letra, no cambiar nada con relación a los formatos de los títulos. E também todo em torno da página. Não vai cambiar o formato da página. Se você vai receber aí, se você vai trabalhar sobre o formato de tipo carta, vai trabalhar sobre o modelo carta. Não vai cambiar aí suas margens e os espaços que tienes fora de seu documento. Isso você pode criar problema. Normalmente, um documento IEEE trabalhamos com pelo menos 6 hojas, não? Isto já contando, não, tomar em conta que se vai utilizar também as referências bibliográficas, não? Então, não vai utilizar mais que 6 horas, para que não tenha problemas aí também de aceitação. Com relação às imagens, não? Todas as imagens têm que estar com seu número para identificar. E normalmente se acha uma grande confusão com relação às imagens, não? O que é uma imagem, não? Uma imagem é uma imagem, não? É um modelo, alguma coisa que você pode representar. Aí tem as fotos que você pode utilizar, não? Que não é imagem, é uma foto. Gráfica. Gráfica também não é uma imagem, é uma gráfica. Tabla. Tabla também não é uma imagem, sim? É uma tabla. Então, tem as maneiras diferentes de fazer a representação para identificar esse tipo de representação em um documento. Vou apresentar adelante. Bueno, referências bibliográficas. É muito importante aí ter pelo menos 20 referências bibliográficas, e aí a contar com pelo menos os últimos 5 anos, não? Coisas modernas e coisas que estão muito involucradas. Minha sugerência é fazer a divisão por categorias, não? Se tem determinado tema, por exemplo, IoT, pode ter aí uma categoria por tipo microcontroladores, a história da internet, seguridade, sensores, dashboards. Mira, tenho aí 4, 5 categorias que se pode definir. E dessa maneira você vai buscar as referências bibliográficas de acordo com suas categorias, sim? Mas muito importante isso. Referência, é muito importante aí utilizar referência de livros e também de artigos, não? E normalmente veio aí que tem muita confusão com relação a como fazer a referência com relação a artigos, não? Vou apresentar aqui algumas sugerências para que seja mais sencillo e como ler os documentos de maneira correta. Alguns materiais que estão na internet, por exemplo, artigos, você não vai pôr o enlace do artigo da internet. Você tem que citar o documento. Para citar o documento, tem que informar em formato de cita, não? Que é uma coisa diferente. Também vou apresentar aqui os casos e algumas sugerências aí de como você vai trabalhar com isso. Não, mas não se vai fazer confusão. No caso de IEEE, eles utilizam muito o formato APA, não? Que vou apresentar aqui para vocês também como que é tranquilo e é muito sencillo de trabalhar com ele. Então, o primeiro passo, mira, é muito importante você ter a plantilha correta, não? Se você vai enviar para algum evento, o evento normalmente tem em sua página informando qual o tipo de plantilha, de template que você vai utilizar para seu documento, não? Neste caso, eu vou apresentar aqui, mira, estou aqui no sítio de ieeE.org, Conferences, Publishing, Templates.html. ieeE.org, diagonal Conferences, diagonal Publishing, diagonal templates.html. Vou pôr também no comentário deste vídeo, não? E aqui tienes alguns exemplos, não?
Também depende do evento, você tem que utilizar o modelo que está apresentado no evento, não? Tienes aqui o modelo Carta e o modelo A4, não? São os dois mais utilizados. Aqui tienes uma ferramenta que se utiliza com LaTeX, que é uma ferramenta, um tipo de editor de texto que é muito utilizado para projetos científicos, não? Aqui também tienes alguns exemplos. Vou apresentar aqui o modelo de Word mesmo, de documento, que é mais tranquilo, não? Então, você vai barrar aqui, nesse caso, por exemplo, o formato A4, como expliquei, são os dois mais utilizados. Vamos aí abrir o arquivo e vamos verificar sua formatação. Como eu expliquei, é muito importante, cada evento tem seu formato que tienes que fazer e também tienes toda a estrutura, a informação necessária para ler o documento. É muito importante para cada evento ter esse tipo de atenção. Como eu expliquei, mira, você não vai cambiar o título e subtítulo que tienes aqui arriba, o tipo de letra e a formatação. Solamente você tienes que poner o texto aí. Sim? Então, por exemplo, Internet de las Coisas, não? Você pode eliminar e pode aí cambiar como queiras o documento, sim? Mas é muito importante manter o título do documento, o tipo de letra que você vai utilizar. Deixa-me habilitar aqui o documento, sim? Então, por exemplo, internet de las coisas, não? E sempre aqui caja alta e caja baja, não? De las coisas, não? Normalmente também os materiais de IEEE são todos em inglês, sim? Para os eventos, normalmente hacemos tudo em inglês. Mas depende da situação, do tipo de evento, você vai generar em português ou em espanhol e você vai ler como queiras, não? Aqui, Internet de las Coisas, aqui o título, por exemplo, utilização com OpenAI, por exemplo, não? Normalmente dividimos aqui los temas, não, os títulos desse projeto da seguinte maneira. Você primeiro vai definir o que se deverá entregar, não? Ah, o que você vai entregar, sim? Então, lo que. Depois, você vai informar para quê. E depois você vai informar como que você vai fazer isso. São três palavras muito importantes. Utilizamos isto com um conceito para estudos de problemas, para solução de problemas, chamado W3Et, não? W3Et, que são perguntas que você pode realizar, não? E você pode utilizar a resposta para essas perguntas. Utilizamos muito isso para problemas de segurança, não? Então, o que você vai entregar? Não? O que você vai entregar? É uma proposta. Por exemplo, proposta. Sim? Uma proposta. Para que você vai entregar essa proposta? Qual é o assunto que vai realizar essa proposta? Uma proposta, por exemplo, com resultados. Vou exponer aqui de outra maneira. Mira, uma proposta para utilização de IoT. E este lo para, não? Para quê? Para utilização de IoT. Como que você vai utilizar? Por exemplo, integrado com OpenAI. Então, você vai apresentar uma proposta, a saída de seu projeto é uma proposta. E você vai utilizar, pode ser métodos matemáticos, científicos e outras coisas mais, não? Que são muito utilizados aí. Utilização de IoT integrado com o OpenAI. Sim, você pode utilizar outras ferramentas aqui, por exemplo, com a plataforma de Wokui para simulação, para ser os simulados, e aí por diante. Então, desta maneira, você vai definir o título de uma maneira muito clara, que você, a pessoa vai ler seu artigo e vai saber realmente o que você está apresentando e o que você vai entregar e como que você está sendo isso, não? Isso é muito importante ter atenção para esta situação. Bueno, esta fila de aqui abaixo não é necessário utilizar, não? Solamente um comentário, tens muitos comentários aqui no documento, não? Bueno, given name, por exemplo, vou utilizar aqui meu nome, Antônio Carlos Bento.
nombre de la organización, nombre de la organización de afiliación, y también tienes los departamentos. El departamento de la organización. Voy a poner aquí ah, departamento de Science Computer. Science Computer Department. Nombre de la organización. Por ejemplo, vamos a poner aquí Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ciudad, Monterrey. País, México. Ok? Aqui nesse caso, mira, para quem é aluno, vai utilizar seu correio. A0000 arroba tech.mex, não? Para quem é maestro, pode utilizar seu OrcID, que é uma identificação que nós outros utilizamos para fazer referências para materiais de publicações. Como expliquei, não cambiar aqui a formatação, é necessário ter a formatação da mesma maneira. Você pode apresentar aqui para mostrar as configurações, não? O que tienes aqui é um Ctrl Enter, não? Que é uma linha nova, não é um Enter, não? Aqui também, mira que estamos em formato de coluna, de sessões de coluna, então não vai cambiar esse documento, ok? Bueno, outro passo muito importante, abstract. Abstract é a última coisa que você vai fazer. Sim, não é a primeira coisa. Por quê? É um resumo. Pero o resumo, então, primeiro necessitas criar todo o documento. Depois de criar todo o documento, você vai fazer o resumo. Não se faz o resumo antes, não? Palavras claves. E depois vou explicar melhor como que se faz um abstract melhor, sim? Em mais detalhes. Palavras claves. Você tem aqui algumas palavras, por exemplo, Internet of Things ou Internet de las Coisas, como queiras, sim? Sempre com coma, como está sendo representado aqui no material, sim? Internet of Things, por exemplo, inteligência artificial, sim? Normalmente, como sugerência também, utiliza, por exemplo, educação superior. Educação superior, não que é no curso normalmente que os alunos estão sendo educação superior e educação profissional. Sim, são algumas coisas muito importantes. E aqui você pode criar outras coisas, não? Normalmente utilizamos máximo 5 palavras-chave, não? Mas você pode utilizar máximo 6, 7 palavras-chave, está muito bem. Ok? Podem ser palavras compostas, não somente na palavra em si, não? E vocês aí podem utilizar também algumas outras coisas que são interessantes. Aqui em Keywords, normalmente utilizamos coisas que vamos buscar em sítios que têm os documentos, não? Então, por exemplo, estou aqui tratando de temos aí o marco teórico, não? Nas coisas que realizamos na investigação, antes de fazer qualquer tipo de projeto, não? Você necessita fazer uma investigação antes, não? Quais os tipos de assuntos que já tens aí que existe, que está disponível e que pode me apoiar com o meu projeto? Por onde que você vai começar a buscar? Você vai buscar pelas palavras-chave, vou apresentar aqui para vocês. Internet of Things, inteligência artificial, OpenAI, Gemini, não sei. E você vai encontrar assuntos relacionados com essas palavras, não? E aí você pode integrar outras coisas para poder aí fazer a evaluação. Correto? Mira, começamos aqui por uma introdução, a mesma coisa, você não vai cambiar nada aqui, sim? Você solamente vai poner aqui, esse heading 1 não é necessário, não? Você pode cambiar. Aqui abaixo tienes uma explanação de como tienes que ler, não? Você pode utilizar as referências bibliográficas e tudo mais. Sim? Então, a introdução, vou apresentar aqui também para vocês um exemplo de como faço a introdução, não? Em mais detalhes. Aqui tienes outro título, não? Easy to use. Normalmente você vai fazer alguma outra explanação. Vou apresentar aqui alguma sugerência para vocês. Mira,
Você tem A, B e C, não? Na categorias aí de texto que você quer explicar, você vai utilizar essa mesma maneira, solamente vai cambiar o texto, por favor, não vai cambiar o formato, não cambia o tipo de letra, sim? Mira que aqui está em itálico, não? Aqui abaixo o texto normal está com texto normal, sim? Não se pode cambiar nada. Aí depende do documento também, dos assuntos que se vai representar aí. Bueno, aqui tienes outro título. Aqui tienes algunos outros exemplos de algum outro texto que você pode utilizar, tipo abreviações, não? Todo o documento de AAA está explicando muito em detalhes como tienes que fazer. Esta parte que está aqui abaixo, deste footnote, não cambiar, sim? Somente ao fim, se seu projeto vai ser aprovado, se seu artigo é desaprovado para algum evento, vou enviar para você o dado que você tem que cambiar aqui, sim? Mas para o momento, para fazer uma subscrição, não é necessário cambiar nada. Aqui tienes algumas explanações de como pode utilizar medidas, depende do tipo de projeto, como se vai representar equações, não? Representa desta maneira, se vai utilizar algum algoritmo, não? Títulos, subtítulos, outras coisas mais, ok? Então aqui tienes passo a passo. Ah, aqui como usar o template, a plantilha, 4, e depois ao fim, que é muito importante, ¿no? Ustedes aí hacer a referência sobre as tablas. Mira, eu tenho aqui os subtítulos. Você solamente copia os subtítulos quando tienes aí uma figura, não? E você vai utilizar a figura. Aqui é uma representação. Mira, aqui é uma tabla que temos aqui arriba. A tabla normalmente representamos desta maneira. Tabla 1 e o texto está arriba, não? Para imagens, temos aqui figura 1, não? E a figura está arriba, sim? Aqui é solamente uma explanação de como tienes que fazer. Então, aqui tienes exemplo, você pode copiar isto e pôr para seu texto e pôr a sua imagem. Não vamos confundir gráfico. Gráfico é gráfico, não? Você tem que cambiar o texto aqui e informar que é um gráfico, não é figura. Sim? Ok? Bueno, e aí por delante. Aqui tienes acknowledgement, não? Você está trabalhando aí para os projetos de Expo Engenharias ou projetos que estão involucrados com algumas referências utilizadas em Tecnológico de Monterrey. Você pode fazer o reconhecimento, não, para as pessoas que estão involucradas. Normalmente temos aí o trabalho junto com o Writing Lab, não, que é o departamento responsável pelas publicações. Normalmente hacemos aqui um agradecimento para eles, não? Aqui tienes algumas propostas de como hacer a referência. Mira, utilizamos dessa maneira com os brackets, não? Hablando, não? Um, dois. Aqui são as citações, sim? Tudo que está aqui em las citas tienes que estar na referência bibliográfica. Tudo que está na referência bibliográfica tienes que ter uma cita. É obrigatório, sim? Então, é desta maneira que você vai fazer as citas, sim? Bueno, aqui tienes, é solamente uma explanação, você pode quitar todo esse texto que está aqui, não? Antes da referência, mira, aqui hasta aqui, você pode borrar todo. Este quadro que está aqui também você pode borrar todo, não vai utilizar nada deste quadro, também é solamente uma referência, não? Para você utilizar com imagens e tudo mais. E listo, aqui tem sua referência, e acá você vai ser seu agradecimento. La referência, muito importante, tienes que estar no formato APA, como está informando aqui. Mira, sim? Aqui tienes exemplos, não? De materiais, de como que se pode fazer a referência bibliográfica. Este último, você não vai utilizar, pode borrar todo, sim? E listo. Cuidado para não borrar toda a formatação como isso agora, não? Você vai se borrar somente isso, sim? Para o contexto general, minha sugerência é não utilizar apêndices ou anexos, não? Não é muito importante para esse projeto, não? Deixe-me ativar aqui para verificar o nome que está. Mira, o comando correto. O comando está aqui, tenho que borrar antes do comando. Mira, então, vou borrar aqui. Sim, não é necessário utilizar apêndices ou anexos, não? É possível, mas ocupa muito espaço e às vezes não é tão interessante. Você solamente informar o nome de los livros e é o suficiente. Bueno, aqui tens o documento como tens que ler. Não cambiar aqui nada com relação à formatação, como expliquei. E agora vou explicar como que você pode aí buscar artigos para ler seu documento. Também vou apresentar um exemplo de um documento lenado para que você possa ter a ideia de como fazer
esta configuración, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos buscar entonces, aquí tienes las plantillas, voy a poner aquí en los comentarios de este vídeo, y aquí también se tienes, mira, ¿dónde que voy a buscar los artículos? Primero, ¿no? La fuente más conocida, Google Scholar, ¿no? Google Academic, ¿no? Voy a buscar aquí en Google Academic, scholar.google.com. Voy a buscar, por ejemplo, mis artículos. Tengo aquí Antonio Carlos Ben. Mira, eu tenho aqui, mira, eu abri esse artigo de Antônio Carlos Bento, temos aqui de ResearchGate, mira, temos um artigo interessante. Muito bem, eu não vou copiar este enlace que está aqui para mi documento que está aqui. Não é isso que temos que fazer. Não, não vou fazer isso, mira. Vai quedar uma coisa horrível. E também não é necessário ser desta maneira. Mira, vou pôr aqui, sim? Não é isso que temos que fazer. Realizado a leitura tal dia, tal hora. Não, vai ser assim, mira. Você regressa aqui, regresar para Google Scholar, você tem aqui o botão de citas, mira, citar. Citar, vou para cá, mira, já tenho o formato APA. Vou somente copiar aqui, Ctrl C, e tens outros formatos, caso queiras utilizar também. Vengo para cá e vou pôr aqui, formato APA, Formato APA aqui, mira, vou com o botão direito e vou copiar somente o texto sem formatação. Está aí, perfeito. Não é necessário hacer nada mais. Não é necessário pôr o URL do artículo, não? O URL aí, nesse caso, é somente uma referência para buscar os artigos. Tienes outras fontes de informação, por exemplo, eExplorer, não? Você vai buscar por explorer.iee.org, não? E você vai encontrar aqui, você vai encontrar outros artigos. Por exemplo, vou buscar por autor, vou buscar, por exemplo, Antônio Carlos Bento. Antônio Carlos, apelido Bento. Buscamos. Esperamos aqui, vai apresentar alguns artigos que tenho. Quero fazer uma cita deste artigo. Como que tenho que fazer? Vou abrir o artigo. Está aqui. Não vou copiar este enlace que está aqui arriba, de novo. Não? Você vai aqui, mira, cite this. Aí tens aqui qual é o formato de texto. Não? Você vai utilizar aqui. Já tens aqui o formato correto. Mira, vou copiar o formato que está aqui. Vou para nosso documento. Não? Vou pôr aqui o artigo que estou fazendo. Não? Mira, vou cambiar aqui, por exemplo, para número 2, número 3. Sim? Você vai pôr aqui. Coisas aqui que não vou utilizar. Mira, esta parte de abaixo não interessa. Keywords, solamente hasta da onde tienes o DOI. No, o DOI é o enlace do documento na internet. Sim? Solamente hasta aqui está bem. O resto não importa. Sim? Mira, já está em formato APA, tranquilo, sem nenhum tipo de problema, você pode utilizar por aí. Sim? Ok, perfeito. Bueno, ahí tienes, ¿no? Las otras fuentes de información, tienes Scopus, ¿no? Research Science, entre outras plataformas de búsqueda de artículos, ¿no? Mas eu creio que por Google Scholar, aí já tienes um bom caminho para encontrar um montão de documentos que você pode utilizar. Mas é muito importante utilizar a referência de maneira correta. Mira que aqui tenho uma situação, não? Eu tenho um montão de artigos e artigos não estão em ordem. Não? Normalmente utilizamos por ordem do primeiro texto que tens aí. Estou marcando todo, mira. Vou para cá, buscar aqui em Word, mira, organização, e quero organizar por parágrafo, por texto. E agora ele vai pôr em ordem alfabética, não? Dessa maneira é mais sencillo para você encontrar no texto, não? Pôr em ordem alfabética de los autores, não? Ok? Depois de isto, depois de criar sua estrutura, como expliquei, vamos buscar artigos, por exemplo, somente para IoT. As fontes de IoT e coisas que tem OpenAI, por exemplo, inteligência artificial, ou coisas que tienes aí involucrado com seu projeto, como há diferentes tipos de projetos que você pode buscar sobre os temas, não? Então, por exemplo, aqui em EEE também, você pode buscar aí, por exemplo, eu quero saber sobre Internet of Things, Rainfall, não? Que é para trabalhar aí sobre verificar como que se pode trabalhar com projetos involucrados, mira,
predicação de valor, utilizando a internet das coisas, junto com o Deep Learning, não? E aí você vai encontrar sobre diferentes temas. Essas são as palavras-chave, não? Que você vai utilizar para o seu projeto. Internet das coisas, não? Inteligência artificial, por exemplo, e Rainfall, que é o meu projeto que estou utilizando aí para a qualidade de água, não? E dessa maneira você vai desenvolver melhor, estruturar melhor seu documento, sim? Bueno, agora vou apresentar um documento lenado para que você possa ter ideia de como que se pode criar uma estrutura adequada para seu projeto, sim? Bueno, agora vou apresentar aqui um exemplo de um documento lenado, não? Experimental results com a utilização de OpenAI com a IoT Classes for Water Analysis in Rainfall. Sim, é um título, mira, que a pessoa que se vai fazer a leitura vai compreender para que serve o que está sendo apresentado. Não? Muito cuidado com relação aos métodos científicos que eu vou explicar um pouco para vocês. Mira, aqui o documento está estruturado de maneira correta, com o nome de todas as pessoas, Escola de Engenharia e Ciências, Instituto Tecnológico de Monterrey, não? E aqui tienes o correio de todas as pessoas. Muito bem. Aqui para o abstract. Mira, o abstract não pode ser um abstract muito largo, não? Não pode aqui ocupar toda uma página, que isso também não é permitido, não? Por lo menos o tamanho que está aqui está muito bem, não tens algumas filas aqui, não que são o suficientes para representar. É um resumo, não é para apresentar todo o documento. Então, água, que é um recurso essencial para a saúde e tudo mais, aqui utilizando aí a ferramenta da internet das coisas. Mira, todo aqui é passado, não é futuro. E também não se utiliza as palavras de maneiras personais, não? Por exemplo, eu não vou apresentar eu, tampouco ele, tampouco nós outros, não? Por quê? São contextos que você está utilizando por uma referência personal. Você vai utilizar não eu, o projeto, não? Ele, por exemplo, é o resultado, ou, por exemplo, é o projeto, sim? Nós outros, não utiliza nós outros, por exemplo, os resultados, sim? E aí por diante, nunca vai utilizar de maneira personal, é sempre de maneira impersonal. Sempre é dessa maneira que tens que escrever um texto científico, não? Nunca vai utilizar de maneira personal, nunca, sim? Então é necessário fazer uma revisão e buscar por todo que está e tienes as palavras eu, esse tipo de coisas, não se utiliza. Então, este projeto que está, esta proposta que está sendo apresentada vai apresentar resultado. Então, é todo em passado. Como já desenvolvi um projeto, é sempre passado, não vou utilizar nunca no futuro. Vou desenrolar, vou apresentar, este projeto vai ser apresentado. Não, nunca. É sempre passado. Já desenvolvi, já criei o projeto, estou apresentando o resultado. Sim? Sempre dessa maneira. Uma coisa muito importante, a contribuição do projeto, sempre detalhar a contribuição. Para que está? Vai contribuir seu projeto, vai contribuir aí para objetivos de desenvolvimento sustentáveis, para melhorar a gestão, ou para apoiar outros investigadores, outras pessoas que vão trabalhar com investigação, outros cientistas ou estudantes, não? Qual é a contribuição do seu projeto? E normalmente você apresenta um pouco dos resultados aqui, não todos. Não foi feita uma comparação entre os modelos de inteligência artificial e os detalhes que vamos ver aqui no documento, não? Bueno, e por onde começamos aqui o documento? Primeiramente, você vai apresentar aqui as palavras-chave. Mira, IoT, OpenAI, a inteligência artificial, Realfall, Higher Education, Professional Education. Sim, estou enviando esse artigo para um evento internacional. Em realidade, já foi enviado, está aprovado. Vamos fazer a apresentação do material. A introdução, um contexto general. Do que se trata seu projeto? Não? Estamos aí tratando de melhorar a eficiência de utilização da água, na parte de sustentabilidade, e utilizando a inteligência artificial como apoio, não? Então, dessa maneira, você vai ser uma visão general, apresentar o contexto general, não detalhado. Delimitação do estudo.
¿no? ¿De dónde que usted realizó el estudio? Fue realizado, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, fue utilizado en la Universidad Tecnológica de Monterrey, o se fue realizado en México, ¿de dónde fue realizado, no? ¿Cuál es la delimitación? Lo período 2025, 2024, recursos que usted puede tener utilizado, dinheiro, tá? Tuve apoio aí de meu departamento de computação, de meu diretor, ¿no? Este vai informar quais de la delimitação, quais são as restrições de seu projeto, ¿no? Lo problema. Lo problema, nesse caso, está sendo uma avaliação sobre a necessidade de água, está explicando aqui a situação que tem uma dificuldade para mantenimento de água na cidade de Monterrey, entre outras coisas mais. Mira, tienes as citas para cada um dos artículos, sempre importante poner aí o que é importante. A justificação, não? Devido a essa necessidade de escassez de água na cidade de Monterrey, está se pensando num problema climático e estamos generando aí também soluções de acordo com os ODS, não? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso também é muito importante considerar para o seu projeto, porque isto tem muito impacto com relação às publicações e apresentação de trabalhos de investigação científica, não? Revisão da bibliografia, como expliquei, mira, tenho aqui na divisão que tenho sobre a internet das coisas, sobre machine learning, os tópicos que foram realizados, estudados, não? Artificial Intelligence, REFOL, Bravester, entre outras coisas mais. Não? Os objetivos de seu projeto, não? De seu projeto, não? É apresentar aí na solução, não, uma proposta de solução integrando a ferramenta de OpenAI com a internet das coisas, não? E aí tienes algumas especificações e a hipóteses, não? O projeto, não? A implementação dos recursos para a administração da água, não? Se pode integrar, há alguma maneira de integrar com inteligência artificial para obter melhores resultados? Essa é a sua hipótese que você vai trabalhar, não? Mira, que aqui no título 2 já temos a proposta, não? Qual a metodologia que se foi utilizada? Metodologia, cuidado, não vá utilizar metodologia agile, não? Metodologia de base de dados, metodologia Scrum, não existe. Aqui é metodologia científica. Metodologia científica de investigação tem diferentes tipos. Por exemplo, eu vou realizar uma investigação e vou utilizar um método de experimento. Vou experimentar as ferramentas, não? Vou utilizar a ferramenta para provar os resultados. Eu tenho dois tipos de ferramenta. Eu tenho um smartphone com 4G e um smartphone com 5G. Qual a diferença entre os dois? Vou fazer um experimento entre os dois. Vou fazer uma metodologia tipo investigação. Vou buscar em um montão de bibliotecas em linha quais são os artigos pertinentes a determinado tema. Quantos que encontrei? Sim? Quantos estão corretos, quantos estão incorretos? Não? Aí você está fazendo uma investigação. Proposta técnica também, um método técnico, não? Vou apresentar, vou utilizar determinado tipo de técnica para meu projeto. Por exemplo, eu tenho uma técnica definida por determinado autor científico que apresenta este método A, B, C e D. Eu vou utilizar este método para fazer a investigação. Sim? Não é processo de desenvolvimento de software, não é processo de desenvolvimento de sistemas. As pessoas normalmente fazem muita confusão com relação a isso. É metodologia de investigação, não é metodologia de desenvolvimento de software. Então, você não vai pôr aí. Sim? Mira, estamos fazendo a avaliação dos materiais, depois estamos fazendo as provas com os resultados, não? Depois aí estamos aí utilizando as linguagens, não? E os prototipos para fazer simulações, não? E com isto vamos apresentar os resultados. E aqui tienes, não? Já para vocês verificar como que se foi realizado aí os prototipos, as bibliotecas que foram utilizadas, a infraestrutura de rede que foi utilizada, de dispositivos que foram utilizados, não? Isso é muito importante. Se está desenvolvendo um projeto de IoT, se está um projeto de desenvolvimento de software, quais são as ferramentas que foram utilizadas, não? Qual é a estrutura? Aí eu utilizei Node.js, junto com o React, a biblioteca React, junto com a biblioteca Express, eu utilizei uma base de dados Microsoft SQL ou MySQL, não? Qual é a estrutura, não? Mira como está sendo apresentado aqui, estou utilizando os microcontroladores junto com os sensores, e aqui estamos utilizando outros dispositivos para fazer as medições. E os dados estão armazenados com PHP MyAdmin e OpenAI está integrado como base de dados, não? Estou utilizando um microcontrolador que deverá ser a conexão.
Mira, toda a figura tem seu título, figura 1, figura 2, Ctrl C, Ctrl V, não cambia o tipo de texto que está sendo apresentado aí. Muito importante, não? Aí continuamos aqui, mira, é uma representação não muito detalhada, não vamos apresentar aqui cada componente para ocupar páginas, não. Intento aqui apresentar mais em texto e uma imagem general, não? Apresento aqui os recursos que foram utilizados, os tipos de microcontroladores, de sensores, e tudo mais de uma maneira mais resumida. Algum pouco do software que foi utilizado, como foi utilizado as petições para ser os gets. Aqui temos a representação da imagem, como se foi realizado os gets, os sensores de sua comunicação, não? As linguagens de desarrollo que se foram utilizadas também. Mira, aqui temos MySQL e PHP, explicando um pouco, muito resumidamente, sem muitos detalhes, não? Porque também se pode acelerar referências, não? Como tens aí. E a pessoa, se quer saber os detalhes, vai buscar a referência, não? E aqui, por fim, praticamente temos os resultados, não? Muito importante. Então, temos praticamente três títulos, não? Ah, a introdução, a proposta e os resultados. Não? Este título de resultados é muito importante. Você está apresentando aqui seu protótipo físico, que já está em operação. Não? Mira, todos têm seu número, não? Que aqui as figuras, a imagem que estamos apresentando. Aqui também tens uma imagem de uma tabela que estamos apresentando, um pouco dos dados que estão armazenados em nossa base de dados. Não? Há uma discussão sobre os valores, não? Análise do modelo de ChatGPT Turbo que foi utilizado, a comparação entre os modelos, não? Isso que é importante para o projeto. E se tens algum projeto extra que se vai trabalhar, e por fim tens a conclusão desse projeto, muito importante pôr a conclusão, pelo menos em 2 ou 3 parágrafos. 3 parágrafos eu creio que é o ideal, não, para este caso. Nos agradecimentos, não, os autores aí, como expliquei, não, gostaria de agradecer ao suporte e apoio que tivemos aí de Writing Lab, Instituto do Futuro de Education, de Tecnológico de Monterrey, que está sendo uma contribuição para este projeto. E aqui, mira, temos as referências bibliográficas, como eu expliquei, mira, e aí que tivemos obtenido aí por ordem alfabética, não? Aqui estamos falando um pouco de interação homem-computador, aqui há um pouco de los processos de IoT que se foram utilizados. Aquae, mira, aqui sim eu tenho que utilizar uma referência de internet, porque é uma Wikipedia que está disponível na internet. Eu não vou utilizar um enlace, por exemplo, de onde está esta, este artigo, não? Eu vou apresentar sua APA, ok? Então, aqui tenho que apresentar desse formato. Quando são conteúdos técnicos que estão disponíveis na internet, desta maneira você vai informar no enlace. Caso não tenha conteúdo técnico, caso seja livros ou sejam artículos, você tem que buscar o art, não? Mira, aqui também tenho o de SERP, SERP que é um documento que está disponível para a internet, falando sobre a internet das coisas, e você vai buscar aqui por esse enlace, não? Que é um contexto um pouco mais antigo e como estándar também, não? Aqui tem outros poucos, mira, muito poucos que eu tenho aqui de referência que você pode buscar aí diretamente por enlaces de internet, sim? Não se pode apresentar tudo como enlace de internet, não? Você sempre tem que informar aí a citação, porque as empresas, da onde que está, vai ser publicado seu material, vai buscar por la citação da onde está o documento, não vai buscar pelo enlace. Se tens algum documento ou outro que está disponível, muito bem. Caso não, você tem que informar diretamente por Loapa, não? Então, esse tipo de atenção que é necessário ter, mira, tem o máximo aqui 6 páginas, não? Você passou um pouco aqui para completar 6 páginas, mas está suficiente para o documento, sim? Fazendo a apresentação de maneira resumida, não é necessário pôr a imagem de cada componente em separado e explicar cada um deles. Tienes que aproveitar melhor o espaço que tienes e principalmente na parte de proposta e resultados, tienes que ser a maior parte de seu projeto, não de seu artículo. Não vai ocupar muito tempo, muito espaço para ser a introdução, não? Porque necessitas ter aí mais resultados com relação ao seu projeto. Então, esse documento aqui está muito bem desenhado, depois vou pôr aí como referência para a internet, não? Que você pode utilizar aí também como modelo de reação à publicação do artigo, que depois vou pôr aí também disponível aqui nesse sítio desse vídeo. Bueno, como expliquei, é muito importante todas as citações,
citas que tienes ahí, tienes que estar aquí en las referencias bibliográficas de manera correcta. Y tienes que ser accesible, ¿no? Y todo lo que está aquí en la referencia bibliográfica, tienes que tener una cita en su documento. Muy importante, sí, muy importante. No cambiar los formatos, no cambiar los títulos. Tienes que estar todo en el mismo formato, como es presentado los documentos. No va a cambiar nada más. Cuidado, se va a compartir el documento con Google Docs va a cambiar los formatos de su documento. Mi sugerencia, cada colega hace una parte en un documento apartado, separado, y después va a unir los documentos haciendo un Ctrl+C, Ctrl+V. ¿Sí? Las imágenes, tienes que tener ahí buenas imágenes. Cuidado con copias de imágenes de internet. Isso pode ser um problema. ¿Sí? Nesse caso aqui, temos a cópia de utilização com o OCUI, ¿sí? De la herramienta que estamos a utilizar. Cuidado com cópia de imagens de internet. Texto, plágio, não? Cuidado para não copiar texto da internet. Tens que tienes que escrever seu texto. Não se pode copiar texto diretamente de outras pessoas. Se você vai copiar texto de alguma pessoa, é permitido? É permitido. Você pode hacerlo, mas você tem que poner citas, ¿sí? Va a poner la citação para aí, não? Ah, esse texto que estou apresentando é de acordo com tal autor, está aqui a cita do nome do autor, ¿sí? Mas também esse documento não pode ser um documento completo somente com citações, com textos copiados de todos os autores. Não. Você que tem que apresentar, tem que escrever seu resultado. Sim? Aqui tenho esse documento que está em inglês, não? De preferência o documento em inglês. Caso tenha dificuldade, você pode apresentar o documento em espanhol. É isso que temos que fazer para ter aí bons resultados, não? E depois aí depende do evento que você tem que enviar de acordo com o formato e a necessidade de cada evento. Sim? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra ocasión. Espero que disfruten mucho de ese material para apoyarlos con relación a su proyecto. Gracias.